Uma boa noite aos irmãos, irmãs. Estamos mais uma vez espiritualmente dentro da Sociedade Espírita Caminhos de Luz de Três Coroas e convidamos aos irmãos que seguem nesta página para que elevemos os nossos pensamentos, nos ligamos à equipe espiritual dos benfeitores desta casa, que nos remetem a Deus, para que possamos iniciar a doutrinária desta noite através da prece. Senhor, Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de que estarmos unidos e reunidos no Teu nome, para que possamos, compreendendo mais as Tuas leis de amor, compreendendo mais os ensinamentos de Jesus, sermos melhores do que somos, amarmos mais, e assim estarmos de acordo com aquilo que Tu queres que nós façamos. Agradecidos que Te somos, Senhor, iniciamos os nossos trabalhos em Teu nome. Desta feita, vamos conversar com os irmãos dentro de um dos temas do Evangelho. E lá no capítulo 19, nós vamos encontrar a fé transporta montanhas. E já no item 1 nós vemos o poder da fé. E lá nos diz, quando Jesus chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Esse texto que está lá no Evangelho, capítulo 19, item 1, retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. E aí, daí nós já podemos tirar algumas lições, porque é claro que nós temos que nos reportar a época e a compreensão que vigia na época. E dos ensinamentos de Jesus, as maneiras como ele nos transmitia os seus ensinamentos. E Jesus aproveitava todos os momentos para nos transmitir esses ensinamentos. Então, quando esse Senhor se aproxima dele e coloca aquilo que estava acontecendo, que o seu filho era lunático, isto é, tinha problemas mentais, como era chamado o problema lunático, problemas mentais que era considerado
e que até hoje muitas pessoas são chamados de lunáticos porque é como se vivessem no mundo da lua, porque têm contatos espirituais, e tantos dos nossos irmãos hoje ainda são internados nas casas psiquiátricas, nos hospícios, por serem chamados de loucos. E aí, em contato com outros irmãos em desequilíbrios, ficam ainda mais desequilibrados e mais à mercê dos espíritos menos evoluídos. E era o que acontecia com o menino, porque, olha bem, o que Jesus faz e que os apóstolos consideram como a expulsão do demônio. Porque nós não podemos expulsar esse demônio. E lá no texto de São Mateus está: e tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. É claro que Jesus, como esse espírito mais evoluído que Deus mandou à Terra para nos servir de guia e modelo, sabia o que estava acontecendo com o menino e que tinha uma sensibilidade. As crianças têm essa sensibilidade, os adultos também têm, porque nós vamos ver lá no livro dos médiuns que num grau qualquer todos somos médiuns. E todos nós, por estarmos num planeta de provas e expiações, num planeta de imperfeições, estamos rodeados de pensamentos ainda negativos, porque nesse planeta de imperfeições, o mal ainda sobrepuja o bem. E logicamente que todos os nossos irmãos que vão ao mundo espiritual pelo desencarne, eles vão com essa gama de imperfeições. E essa gama de imperfeições, eles ficam com essa atmosfera, ficam com esses pensamentos que, naturalmente, se nós não nos vigiarmos, Jesus dizia: orai e vigiai, a fim de não cair em tentação, esses pensamentos podem influenciar a nós se nós não tivermos a vigilância ou deixarmos-nos influenciar. E era o que acontecia com esse menino. E ali diz que Jesus, tendo ameaçar o demônio, esse saiu do menino. É claro que Jesus nunca ameaçou ninguém. Ele mandava que nós amássemos até os nossos inimigos. Jesus esclareceu, dialogou, conversou espiritualmente, convenceu aquele nosso irmão a retornar ao mundo espiritual, porque tudo que ele fizesse contra alguém, mal a alguém, ele estaria fazendo mal a ele. Então Jesus, com todo o seu magnetismo, com toda a sua sabedoria, conversou com esse espírito, e esse espírito, entendendo a superioridade do mestre, sai desse envolvimento com o menino, e o menino fica são. E os apóstolos, ainda não entendendo, porque o lado espiritual, Jesus veio nos trazer esse lado espiritual, e depois ele vinha dizer que o mandamento maior era amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, o nosso próximo. Depois ele vinha colocando o lado espiritual. Ele dizia que nós tínhamos que nascer de novo, e nascer de novo é como espíritos. Então ele nos pregava o mundo espiritual, o lado espiritual que nós devemos buscar ter para que nós sejamos nós mesmos como espíritos, não como corpos. E é como espíritos que nós vamos ter essa credulidade. Por isso ele disse: por causa da vossa incredulidade. Quando os discípulos colocaram por que nós não conseguimos curar o menino, por causa da vossa incredulidade, porque a credulidade não está no corpo, está no espírito. E como eles ainda tinham esse desconhecimento espiritual de si mesmos, e quando a gente tem desconhecimento espiritual da gente mesmo, a gente também não vê,
o lado espiritual nos outros. Então é preciso ver esse lado espiritual em nós mesmos. Por isso que às vezes nós colocamos nos grupos de estudo que nós precisamos aprender a sermos espíritos sendo espíritos. É um lado espiritual que nós precisamos ter, porque não basta a gente conhecer, né, todas as lições lá sobre espíritos, se nós não nos considerarmos como espíritos. E além de se considerar como espírito, tem que agir como espírito. Se eu vou tirar um curso de eletrotécnica, eu preciso agir como eletrotécnico. Se eu vou tirar um curso de medicina na faculdade, eu tenho que agir como médico. Não basta ter o curso, eu preciso agir como tal. Assim também são as lições espirituais. Nós precisamos buscar ter as lições espirituais dentro de nós, mas agirmos como espíritos que somos. Então, essa crença em nós mesmos, na nossa ação como espíritos, no poder que temos como espíritos, porque a gente se alimenta e tem confiança que a gente pode tirar, pegar um peso daqui para lá, porque a gente tem confiança no lado físico. E nós precisamos ter confiança no lado espiritual. Mas de que vem a confiança? Na fé que nós podemos fazer tal coisa. Mas para que nós possamos fazer tal coisa, é preciso que nós aprendamos. Então, por isso que nós costumamos dizer que a fé é crença mais saber. Eu creio que eu posso fazer esta ou aquela coisa se eu sei. Se eu não sei, eu não posso fazer. Então Jesus colocava, por causa da vossa incredulidade, não se crendo como espíritos, não poderiam fazer com que saísse do menino um espírito, saísse do lado do menino, influenciando um espírito que estava ali, porque não sabiam que eram espíritos, não sabiam que o menino era espírito, não sabiam que poderia estar sendo envolvido por um espírito. Então vejamos a importância dessa espiritualidade que nós precisamos ver em nós. Então os discípulos procuraram entender aquilo que Jesus estava dizendo, e Jesus ainda coloca mais. Em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporte-te de aqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Na medida em que nós vamos elevando a nossa crença, nós vamos descobrindo mais e mais coisas que nós poderíamos fazer, e aquelas coisas que eram impossíveis para nós, era em razão da nossa falta de conhecimento. A gente não consegue fazer aquilo que não sabe. Aquilo que é difícil é porque nós não sabemos. Aquilo que é impossível será possível amanhã se nós buscarmos saber. Há mais ou menos 40 anos atrás, 45 anos atrás, os telefones eram magnetos. A gente precisava dar manivela para conseguir uma ligação numa distância pequena e levava horas até que conseguisse fazer esta ligação. Hoje, nós pegamos um aparelho celular e conseguimos falar com o outro lado do mundo instantaneamente. Se nos dissessem isso há 40 anos atrás, nós diríamos que era impossível. Olha o que Jesus nos diz, e nada vos será impossível. Era impossível porque nós não tínhamos esse conhecimento. Na medida em que nós fomos buscando esse conhecimento, aqueles espertos na área da telefonia,
E hoje nós usufruímos de tudo isso. Assim como nas religiões, na medida em que irmãos nossos vão nos orientando na busca desses conhecimentos espirituais, nós vamos aprendendo cada vez mais e vamos tendo essa força espiritual, porque a fé é fortaleza espiritual e nós vamos resolvendo tantos problemas que antes pareciam ser impossíveis para nós. Antes parecia ser impossível nós dominarmos os nossos próprios pensamentos, e hoje nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos direcionar os nossos pensamentos de acordo conforme o conhecimento e a moralidade. Então nós vamos aumentando o nosso poder espiritual. E depois os espíritos ditam a Kardec, os espíritos que compõem o espírito de verdade, ditam a Kardec: é certo que, tomado num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Quando a gente duvida de si, é porque a gente não confia em si. E a crença mais saber gera confiança. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, tantas coisas são barreiras na nossa frente e que nós podemos naturalmente vencer. Podemos vencer o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Podemos vencer por essa espiritualidade com o lado moral que nós possamos ter e podemos caminhar nesse progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança. Nós não vamos nos abater pelas coisas que surgem no nosso caminho, como agora. Estamos no meio de uma pandemia e não vamos nos abater, vamos manter a nossa fé de que a bondade de Deus é tamanha que Ele só manda coisas a nós que nós merecemos. E não manda nada a nós superiores às nossas forças. E nós podemos buscar nessa visão espiritual, ver a fortaleza que nós podemos ser se nós buscarmos ver. Olha o que Jesus dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos vencer o nosso mundo material, mas para isso é preciso que nós buscamos o mundo, o lado espiritual. É preciso que nós vençamos o mundo no qual nós estamos situados. Eu estou num mundo onde eu estou inserido num lar, e eu posso vencer dentro deste lar. Eu posso vencer as escabrosidades de coisas que eu fiz lá em outra encarnação. E aí vem o lado espiritual, porque as encarnações só existem em função de nós sermos espíritos. Aí vem o lado espiritual, e nós podemos vencer esse lado material com o lado espiritual. Nós podemos vencer os problemas que surgem relativos à nossa família, porque sabemos que uma família não se forma por acaso. Nós podemos vencer esse mundo físico em que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num mundo físico, e esse mundo é particularizado a cada um de nós. E as coisas não acontecem para nós quando teriam que acontecer para os outros. Elas acontecem para nós porque nós merecemos que aconteçam conosco e precisamos que essas coisas aconteçam conosco. E por isso a necessidade de nós aumentarmos a nossa fé, porque a fé também é particular. Eu não tenho a fé pelo outro, eu tenho a fé por mim. E a fé, ela nunca é para ontem.
ela é para daqui a pouco. Por isso a fé é mãe da esperança. Mas também a fé, ela não vem sozinha. Quando nós procuramos fazer alguma coisa de bom, que aí entra a caridade, nós estamos sendo caridosos para conosco mesmo. Colocando conhecimentos para dentro de nós estamos sendo caridosos conosco mesmo. Colocando a moralidade para dentro de nós estamos sendo caridosos para conosco mesmo. E depois, por consequência, na vida tudo é consequência e tudo terá consequência. Se nós nos munimos de alguma coisa no lado espiritual, nós exalamos naturalmente essa coisa. Se nós nos munimos dessa caridade para conosco, nos enchemos de coisas boas e somos caridosos para conosco, depois nós exalamos naturalmente, nosso pensamento fica impregnado de tal maneira que nós vamos agir com essa coisa boa que está dentro de nós. Se nós impregnamos nosso pensamento de coisas boas, depois quando nós falarmos, vai sair coisas boas da nossa boca na direção dos outros. É claro que nós fizemos esse círculo vicioso, né? Onde tudo que nós falamos, quem ouve primeiro somos nós. Então nós falamos e ouvimos, mas os outros também falam, é claro, com uma margem de tempo maior, porque o ouvido que está mais próximo da minha boca, normalmente, é o meu. Então eu ouço primeiro, mas os outros também vão ouvir. E nós vamos estar praticando a caridade com os outros, mas também vamos estar praticando a caridade conosco, porque nos impregnamos daquelas verdades que nós possamos estar dizendo. Por isso, essa vigilância, né? Não podemos estar dizendo as coisas negativas, porque pensamos que estamos dizendo aos outros, estamos dizendo primeiramente a nós mesmos e nos impregnamos daquela negatividade. Mas como estamos falando de fé e de caridade, estamos praticando a caridade, nós vamos estar praticando a caridade para conosco mesmo e para com os outros por consequência. E essa é a bondade de Deus, porque nós nos impregnamos de tal maneira que depois não é preciso nem dizer. Exalam as coisas através do nosso pensamento, é a chamada aura. Quando nós nos aproximamos de alguém e temos essa aura, isto é, o envolvimento de pensamentos positivos conosco mesmo, e quando nós estamos com esses pensamentos conosco mesmo, nós acabamos atraindo espíritos melhores para junto de nós, porque o semelhante atrai o semelhante. E somam-se essa nossa atuação com a atuação dos espíritos que nós atraímos para junto de nós e formamos essa onda magnética, e quando chega alguém perto de nós, nós vamos envolvê-lo com essas ondas benévolas. E por isso é importante, a importância grandiosa de que nós adentramos dentro dos templos religiosos com essa função de religião, quer dizer religar, né? Religarmos-nos a Deus através de sermos espíritos e através de buscarmos as coisas dessa moral religiosa. Aqui o Evangelho ainda continua, né? Numa outra acepção, disse a fé, a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. Tanto num como no outro caso, ela pode fazer com que se cumpram grandes coisas. E nós podemos fazer grandes coisas com o nosso saber, que gera a nossa crença cada vez mais racional, porque nós cremos porque sabemos. Não é porque alguém diz para nós que nós temos que crer. Se alguém disser para nós que nós temos que ter, nós vamos ver se esse alguém está com a verdade. E aí, nesse raciocínio, nós vamos saber se realmente está com a verdade, e raciocinando sobre a verdade que ele nos traz, nós aumentamos o nosso saber,
E aumentando o nosso saber, nós aumentamos nosso poder realizador. A fé sincera é verdadeira, sempre é calma. Nós ficamos calmos. Vai surgir os problemas e nós temos o conhecimento de como fazer tal coisa. A calma na luta é sinal de fortaleza. Então nós vamos ter calma, porque sabemos, se o aluno presta atenção no professor e sabe as coisas, o professor pode chegar fazendo uma prova de surpresa e ele sabe, e ele vai tirar uma boa nota. E assim são as coisas que chegam até nós, que muitas vezes são provas que Deus manda a nós, mas se nós não aprendemos as coisas relativas à moral, a esse lado espiritual, nós vamos ser pegos de surpresas e vamos tirar uma má nota, vamos rodar na prova. E depois precisamos passar por nova prova, precisamos estudar e passar por novas provas. Então, nós precisamos buscar essa visão espiritual. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê supor a força com a violência, suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. Quando a gente sabe, a gente não tem dúvida sobre si mesmo, mas se a gente não sabe. A gente duvida de si mesmo e duvida até de Deus. Certa feita, nós conversávamos com um irmão nosso na questão do tsunami que já havia acontecido, e esse irmão chega a nós, e já tinha um conhecimento da doutrina, e chega a nós: onde estava Deus que permitiu que acontecesse aquilo ali com milhares de pessoas? Então, a descrença em Deus mostra a descrença que nós temos. Não temos confiança em Deus, não temos confiança nem em nós mesmos, porque esse mundo é de Deus e Ele fez com que nós aqui estivéssemos. Então é preciso que nós estejamos de posse desses conhecimentos, dessas verdades, para que tenhamos fé em nós e fé em Deus. Então, o poder da fé, como nos diz a lição, tem uma aplicação direta, específica na ação magnética sobre nós mesmos, porque nós magnetizamos o nosso próprio corpo e magnetizamos aqueles que estão do nosso lado com as ações benévolas do bem. E por isso, fé, crença, mais saber, que gera confiança em nós e em Deus. Então, que nós possamos buscar ter cada vez mais essa busca da espiritualidade para dentro de nós, essa busca da moralidade, para que possamos irmos vivendo e vivendo em sociedade, fazermos o melhor que nós pudermos para cada um dos nossos irmãos, mesmo aqueles que são contrários em qualquer sentido, que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos na direção deles, porque estamos dando o melhor que existe dentro de nós. Isto denota que já somos melhores. E aí, por consequência, vamos ter as bênçãos do Pai Maior, porque temos fé nele. E por isso nos ligamos ainda mais ao Pai Maior e encerramos os nossos trabalhos unidos aos irmãos da espiritualidade que compõe essa equipe maravilhosa da Sociedade Espírita Caminhos de Luz e Três Coroas. E agradecemos o convite dos irmãos que nos fizeram para estarmos hoje espiritualmente dentro dessa casa, especialmente o nosso irmão Nelson, nossa presidente Dilma, e vamos nos ligando a esses irmãos maravilhosos, encerrando através da prece. Bondoso Pai, te agradecemos mais uma vez
por aqui estarmos ligados a Ti, te pedindo para que o Teu infinito amor, que envolve a humanidade inteira, possa estar fortalecendo a todos aqueles que se encontram nas mais diversas situações de incredulidade, de sofrimentos, aqueles que trabalham nas mais diversas situações de riscos, para que outros possam ter, assim como nós estamos tendo, tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida. Que Teu infinito amor, Senhor, envolva os familiares de cada um de nós e continue conosco em todos os momentos da nossa vida. Por tudo isso, Senhor, nós te dizemos muito obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, pela companhia e sigamos em paz.